Queria começar falando um pouco do título, né? Crianças Invisíveis ou Invisibilidade do Trabalho Infantil, considerações sobre a relação infância, trabalho e saúde. Me chamo Valdinei, sou psicólogo, né, de formação, trabalho no SUS, na saúde mental, também trabalho como professor de psicologia na rede FAETEC, né? E estou aqui, como o Fadel falou, comecei aqui nessas salas aqui na especialização, depois mestrado, doutorado e agora defendendo. Bem, esse percurso de 4 anos, muitas coisas aconteceram durante esses 4 anos, né? E aí agora a gente está chegando nesse momento de apresentar esse produto final, que é a tese, mas mais do que isso, teve um percurso, muita coisa que a gente tem para contar, então não somente falar um pouco da tese, vou falar um pouquinho desse percurso, eu acho que vocês vão entender por que eu vou falar um pouquinho desse percurso, né? E aí, também sou muito tímido e o Fadel teve essa ideia de fazer a apresentação, né, a defesa da banca. No dia do fórum, confesso que eu fiquei tremendo quando ele falou isso, mas eu falei, não posso recusar isso, até porque uma das propostas, desde o início, era colocar esse nosso time em diálogo, né? E já tive a oportunidade de estar 2 vezes no fórum, fazendo oficinas, e sempre foi muito produtivo. Então, e coincidentemente, ou não sei, eu botei coincidências para a gente pensar, hoje é dia de Cosme Damião, né? E aí eu fiquei pensando assim, quais são essas coincidências disso, né? E a minha infância eu vivi no final do século passado, né? Sou de 1981, então vivi a minha infância no final do século passado. E eu pelo menos tinha a impressão, eu tinha a visão de que naquela minha época, eu moro em Campo Grande, saí 5 horas da manhã para chegar aqui dentro do horário, moro em Campo Grande, e as crianças transitavam muito pelas ruas, nesse dia especialmente, correndo atrás de doces, né? Era uma alegria, e a gente voltava para casa com sacolas de doces, né? E hoje eu não vejo tanto isso lá em Campo Grande, que é um bairro ainda, sabe, residencial, com praças e tudo mais. As crianças estão saindo muito do espaço público, sabe? E essa é uma impressão que eu tenho, e isso é corroborado, por exemplo, por alguns autores que estão falando isso, quanto as crianças nas sociedades desenvolvidas estão saindo dos espaços públicos, estão ficando reclusas ou à sua família ou às suas escolas. Mas só para a gente entender por que a gente está falando um pouco disso. Uma outra coisa também, uma coincidência, eu estava procurando saber como é que é a história, né, de Cosme Damião, e aí li que eles começaram a exercer a medicina, tratar e curar pessoas, por volta dos 7, 8 anos de idade. E aí eu não sei se isso pode ser considerado trabalho infantil ou não naquela época, mas eles exerciam a medicina dessa forma, né? E aí foram condenados, né, e foram decapitados, e aí, bem, tem toda uma história aí que, confesso, por ser budista, não conheço tão apropriadamente, mas vamos falar então um pouco disso que eu estou falando de invisibilidade do trabalho infantil. Eu trouxe uma imagem aqui, não está muito nítida, mas acho que dá para vocês terem, para falar um pouco sobre o caminho até aqui, né? O caminho até aqui eu poderia estar falando do percurso durante o doutorado, mas eu vou falar mais de forma mais concreta, né? O caminho de Campo Grande até a Fiocruz aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas nessa foto eu percebo bastante trabalho aqui. Tem trabalho, tem pessoas trabalhando. Tem o motorista de ônibus, tem o taxista, tem os caminhoneiros tentando fazer suas entregas, ok? Não sei se vocês... Tem um ambulante? Vamos dar um zoom aqui para ver se a gente vê. Aqui, ó, achamos, ó. Ó, tem um ambulante aqui, ó. Mudei o foco e aqui agora a gente está... Nós estamos bem aqui nesse exato momento, ó. Nessa salinha aqui, ó. Aqui em cima. E aqui tem alguns ambulantes, né? E aí eu sempre faço esse percurso, né? Durante o doutorado fiz de carro vindo para cá e sempre vi essa cena há 3 horas. Mas vamos dar um zoom para ver se a gente vê mais alguma coisa nessa cena aí. Isso é uma coisa que eu via comumente, sobretudo nos meses de janeiro e julho, férias escolares, essa cena se repetia com maior frequência, né? E aí, nessa semana eu pensei nisso, né? Que a gente não vê mais com tanta frequência as crianças nas ruas correndo atrás de doces, mas cada vez mais frequente, pelo menos eu, vejo essas crianças vendendo doces nas ruas, né? Não sei se vocês conseguem perceber alguma diferença em relação a isso, mas de qualquer forma, eu tenho a sensação que essas crianças não parecem ser visíveis ali no meio do trânsito. E aqui nessa cena, ele está só com uma cestinha, mas se vocês passarem aqui no mês de janeiro, são as crianças com um amarrado de pele, né, desse tamanho, na outra um isopor, né, muito pesado, se arriscando entre os carros, moto atravessando, né? Será que isso é considerado trabalho?
Será que essas crianças são visíveis? Será que são visíveis o trabalho que essas crianças exercem? E a infância dessas crianças? Será que elas são vistas enquanto crianças ou elas se misturam com esses adultos e são vistos como adultos também? São questões para a gente pensar e que vem norteando não só a minha prática acadêmica, né, minhas pesquisas, mas, sobretudo, a minha prática profissional com crianças. Né? E aí falar um pouquinho do início da pesquisa. Vamos agora para as partes mais relacionadas à confecção da tese. Eu diria que essa pesquisa começou em 2013, lá no mestrado. Tá? A gente fez uma pesquisa documental que sistematizou e analisou as principais leis, tá? As principais leis relacionadas ao trabalho, sobretudo ao trabalho de crianças. Ela começou em 2013 e ela acabou gerando um texto que se chamou Infância, Trabalho e Saúde, Reflexões Histórico-Teórico-Conceituais sobre o Discurso Oficial. Esse texto foi apresentado e defendido como dissertação de mestrado. Acho que vale a pena também falar esse detalhe, né, que essa pesquisa foi indicada ainda na banca de qualificação, que eu tenho o orgulho de estar compartilhando novamente com o professor Renato e com a professora Fátima, a ser defendida como tese de doutorado. Né? Foi feita a proposta, mas eu falei, não, vamos defender como mestrado e vamos pensar mais para frente o que a gente produz com doutorado. Tá? Então, a gente defendeu, mas a gente já tinha um trabalho ali que poderia, até, de certa forma, ser defendido, prorrogado e ser defendido como um doutorado. E aqui, mais ou menos, eu fiz assim, como a gente as leis, né? Primeiro a gente fez um apanhado das principais leis da Revolução Inglesa, tá? E aí a gente começa, basicamente, assim, com a Health and Moral Act, que era uma lei sobre a saúde e a moral dos aprendizes, que falavam sobre melhores condições de saúde nos ambientes de trabalho, mas sem especificar limites de idade. Haviam crianças de 5, 6, 8 anos tratadas como aprendizes e essas indústrias que tinham essas crianças precisavam adequar seu ambiente de trabalho para que elas pudessem trabalhar pensando o quê? Na saúde e na moral desses aprendizes. Vejam bem, não havia especificação de limite de idade. As indústrias têxteis tinham essas crianças ali trabalhando entre os adultos e em alguns cenários elas eram inclusive maioria, né? E aí trabalhavam ali e essa lei veio, olha, já que tem criança, vamos botar algumas regras para proteger a saúde dessas crianças. Né? Com o passar do tempo, isso estava, os donos dos meios de produção estavam arranjando seus meios, né, suas formas para burlar essas leis e aí foi pensado, vamos fazer o seguinte, vamos começar a estabelecer idades mínimas para, atentem para essa palavra, para o emprego de crianças. Então essas crianças não são mais aprendizes, trabalhadores, e agora a gente vai colocar uma certa limitação para que a gente pudesse empregar essas crianças, tudo bem? E aí, essas leis, né, tentou a primeira em 1919, não surtiu muito efeito, a que vai ser mais aplicável, vamos assim dizer, é de 1933, e por aí vai. Todas as principais leis desse século aqui na Inglaterra têm como foco principal o trabalho das crianças ali nas indústrias, tá bom? Então, assim, uma coisa que eu achei importante também destacar, que a presença de criança nas fábricas nesse momento influenciou que medidas protetivas fossem também expansivas aos demais trabalhadores. Se a gente estava num ambiente de trabalho e que era necessário que eu melhorasse a ventilação, a higiene do local, todos os trabalhadores daquela circunstância ali acabavam sendo beneficiados por aquilo. Entretanto, as crianças foram sendo proibidas de trabalhar naquelas fábricas. Um fenômeno que aconteceu, segundo pesquisadores da Revolução Industrial Inglesa, beleza, nessas indústrias onde havia regulamentação, as crianças deixavam de trabalhar e elas paravam de trabalhar? Não, elas iam para outras atividades que ainda não eram regulamentadas. Tá? Aí depois a gente fez uma análise disso aqui, também fez no século XX, com base principalmente nos documentos da OIT, né, e viu que desde a sua inauguração, vamos assim dizer, a OIT teve como preocupação central essa coisa de estabelecer limites de idade mínimas para determinados setores produtivos, marítimo, indústrias e por aí vai. Só que chega em 73, ela falou o seguinte, ó, chegou a hora, é chegado o momento de estabelecer idade mínima para todo e qualquer emprego. Só que aqui também começa a ter uma inversão. Bem, até o momento eu estava falando emprego. Quando chega na década de 70, já começa a falar o seguinte, com vistas ao do trabalho infantil. A princípio a gente passou, né, passou despercebido pela gente e depois a gente começou a analisar algumas coisas, o quanto essa inversão do emprego para o trabalho poderia ser significativa para alguns elementos que a gente poderia estar analisando, pensando e refletindo. Né? Em 1999 sai uma nova convenção da OIT tentando abolir o trabalho infantil, sobretudo o que é considerado o trabalho infantil em suas piores formas.
E aqui no Brasil, uma curiosidade que a lista tipo especifica, que as atividades que estão especificadas como trabalho infantil em suas piores formas, não são extensivas aos maiores de 18 anos. Por exemplo, o manuseio de agrotóxico não se torna uma atividade em pior forma para um adulto, só para uma criança. Eu trago isso para a gente provocar e pensar a questão da saúde do trabalhador especificamente, tá? E aí eu falar um pouquinho da metodologia que eu utilizei na análise desses documentos, né? A gente utilizou a análise de discurso com base na Eni Putnelli Orlandi, tá? E aí essa metodologia, ela correlaciona, vamos dizer assim, 3 campos de saber, que é a linguística, que trabalha com a noção de linguagem, o marxismo, sobretudo com a noção de ideologia, e a psicanálise, sobretudo com a noção de inconsciente. E aí, resumidamente, como que é feito isso, assim, sinteticamente? A gente busca compreender como, por meio da linguagem, quando eu uso, por exemplo, vamos combater o trabalho infantil, por meio da linguagem, ideologia e inconsciente produzem sentidos no discurso. Tendo em vista que é mediante o discurso que as práticas políticas exercem sua ação sobre as relações sociais. Ou seja, coisa que para a gente passa despercebido, mas está funcionando através da ideologia do inconsciente e está, inclusive, direcionando, configurando as relações sociais. E eu sempre fico perguntando assim, por que a gente passou, eu falo a gente, mundo, né? Por que o mundo passou a combater o trabalho infantil e não a exploração do trabalho infantil? É significativo? Eu sei que eu vou explicar também que a gente entende por que isso ocorre também de forma mais objetiva. O trabalho infantil acaba sendo mais genérico, mais ampliado, e com isso eu consigo ter uma atuação, vamos dizer assim, mais focada na criança. Ok, mas só para a gente pensar que não à toa a ideologia e o inconsciente também inscreve um discurso sustentado, sobretudo, por uma proteção do sistema capitalista. Ok? E aí comecei a fazer considerações sobre o discurso, e aí essa imagem aqui é uma que me intrigou muito, assim, sabe? Vamos acabar com o trabalho infantil. E aí uma criança aqui varrendo, a outra segurando uma maletinha de venda de doces, passa por um catavento, né? E vai para a escola. E aí, né, vou falando já um pouquinho da minha base teórica, que é sobretudo a sociologia da infância e a história da infância. Por exemplo, para o Jens Kortrup, isso aqui é uma forma de trabalho. Uma forma de trabalho legítima, compulsória e de suma importância para as economias nacionais. Entretanto, a gente tende a não considerar isso como um trabalho. E não considerando isso como um trabalho, os governos desvalorizam isso, entendem como um mero direito da criança, quando, na verdade, essas crianças aqui estão obrigatoriamente na escola, evidentemente, que a gente sabe que tem a sua característica de formação subjetiva, formação de valores e tudo mais, mas também, como bem especificado nas leis, de preparação para o trabalho. Só para a gente entender, então, qual é o referencial que a gente está pensando. Vamos acabar com o trabalho infantil? Sempre me soa um pouco estranho isso. Porque o que é isso de acabar com o trabalho infantil? Vamos chegar lá para ver quais são as repercussões disso que a gente vem analisando nesses últimos 6 anos. Uma série de perguntas então me surgiu. O que é trabalho infantil? O que é infância? Qual é a função da infância na estrutura social das sociedades desenvolvidas? O que não se diz a respeito da exploração força de trabalho infantil? Qual é a função da família das crianças na economia capitalista? Sabe, são perguntas que me surgem a todo momento. Quais são as principais causas do trabalho infantil? Como as crianças vivem suas vidas em nossa sociedade? Como as decisões políticas e a ciência veem as crianças diante desse contexto que a gente está tentando... E aqui eu tenho alguns autores que referência. O Jens Kortrup, o principal, um sociólogo dinamarquês, mas que foi para a Noruega e tem sua vida acadêmica na Noruega. Os principais livros dele aqui, então, são a minha principal referência que a gente vem utilizando nos últimos 4 anos. Mas também o Philippe Arrier, com a História Social. Esse aqui é um livro bem famoso, né? Acho que todo mundo que fez a parte de licenciatura ou pedagogia teve que dar uma lida nesse livro aqui. E também o Peter Steers, que fala sobre a história da infância. Então, são referenciais que eu tive, só para nível de curiosidade, para a gente também dialogar um pouco sobre isso. Né? Aqui também trouxe, vou passar de forma bem resumida, o Kortrup, ele tem 9 teses sobre a infância. E eu acho assim, muitas foram utilizadas para a gente pensar a nossa tese. Né?
A infância é uma forma particular e distinta em qualquer estrutura social de sociedade. A infância não é apenas uma fase de transição, mas uma categoria social permanente do ponto de vista sociológico. A ideia de criança em si mesma é problemática, enquanto a infância é uma categoria variável, histórica e intercultural. Infância é uma parte integrante da sociedade, e aqui é importante, de sua divisão de trabalho. Para não considerar que a infância esteja alienada ou alheia a essa divisão do trabalho em toda e qualquer economia. As crianças também são co-construtoras da infância, colaboram com a construção da infância e da sociedade. Isso são teses do que a gente chama de estudos sociais da ciência, estudos sociais da infância ou sociologia da infância. Tá? A infância é, em princípio, exposta econômica, institucionalmente, às mesmas forças que nós, adultos, embora que de modo particular. Não tenha dúvida que o emprego ou o desemprego dos pais afetam efetivamente a vida de seus filhos. Ok? E aí a gente pode pensar em várias possibilidades de pensar a segunda parte do título da tese, que é considerações sobre a relação infância, trabalho e saúde. Tá? Aqui também tem uma crítica à ideologia de família que constitui uma barreira contra os interesses e bem-estar das crianças, mas vou chegar lá e vou explicar um pouquinho também mais à frente. Tá? E outra importante é que a infância é uma categoria minoritária clássica, objeto de tendências tanto marginalizadoras quanto paternalizadoras. Esse teórico em especial fala o seguinte: a gente deve muito mais respeito e consideração às crianças, não por uma ideia paternalizadora ou protetora, mas pelo que elas efetivamente são. Elas contribuem ativamente, ai de nós pensar uma sociedade. Por exemplo, se a gente pensar agora em reforma da Previdência, se a gente pensar em reformas trabalhistas, se a gente pensar qual é o papel da infância diante disso, se a gente pensar em nível geracional, e qual é a influência dessas transformações, dessas reformas que estão ocorrendo agora sobre a vida das crianças, mas ninguém pensa. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas considerações iniciais. A proposta do doutorado, agora falando um pouquinho depois dessa análise que a gente fez no mestrado, a nossa proposta foi o seguinte: mais do que produzir uma tese, uma coisa que muitos acabam não acessando, não lendo e tudo mais, vamos colocar essas nossas ideias em diálogo, vamos botar em movimento, vamos debater com os colegas, vamos debater com os profissionais da saúde do trabalhador, profissionais do SUS de uma forma geral, vamos colocar em diálogo esses nossos achados e está conversando sobre isso. E aí também aprofundar um pouco mais essa pesquisa, ver o que a gente levantou e tentar conversar com outros referenciais teóricos. A gente tinha uma hipótese central de que as relações entre infância, o trabalho e a saúde, mesmo no tema do trabalho infantil, que é o foco, são muito pouco exploradas pela produção de conhecimentos em saúde. E aí a gente optou por fazer uma tese em formato de artigos. Em vez de fazer uma tese mais convencional, a ENSP possibilita que as teses sejam feitas em formato de artigos. E para essa opção aqui, a exigência é que você tenha um artigo publicado, correto? E um pronto para ser submetido, pelo menos isso, e aí uma inscrição, uma introdução, alguma consideração final que una esses dois artigos. Então essa é a exigência. E aí o que a gente fez então nesses 4 anos? A gente conseguiu publicar 2 artigos no ano de 2017, na metade do doutorado. Então esse aqui foi um artigo que saiu na Saúde e Sociedade da USP, um artigo, assim, modéstia à parte, tenho muito orgulho da gente conseguir ter feito esse artigo aqui, que é uma reflexão importantíssima e com uma base teórica bacana, e conseguir publicar artigo com uma base teórica, com uma discussão teórica nem sempre é muito fácil. Esse aqui também com uma discussão teórica, publicado na Saúde em Debate. Então esses foram os 2 principais produtos da tese. Mas só isso que fizemos? Não. A gente também teve a oportunidade de ser convidado para dar entrevista sobre o tema. Então a gente deu uma entrevista para o Papo, não me recordo agora o nome do programa, do canal Saúde, da Fiocruz, também para a ENSP TV a gente conseguiu dar uma entrevista muito bacana, isso aqui na ocasião em que, após o Brasil estar comemorando a redução nos índices, a PNAD falou, olha, o trabalho infantil no Brasil voltou a crescer. E aí a gente veio conversar e tentar fazer uma análise sobre esse novo crescimento do trabalho infantil no Brasil. Também, além disso, a gente propôs e conseguiu colocar alguma reflexão, algum diálogo também
nesse espaço aqui que vocês constroem coletivamente. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar colocando. E essa aqui eu acho que é bem emblemática, né, porque é uma reflexão sobre essa tragédia que ocorreu aqui no Rio de Janeiro esse ano, que foi a morte de 10 jovens, 10 adolescentes. Eu falo 10 crianças porque eu estou usando como referencial a normativa internacional da OIT e da Unicef, que fala o termo criança é todo aquele abaixo dos 18 anos. Eu sei que a gente tem uma diferenciação, mas se para toda vez que eu precisasse falar criança e adolescente e tudo mais na tese, eu achei interessante simplificar isso para utilizar uma terminologia internacional e especificar que no Brasil a gente tem esse entendimento de criança e adolescente diferenciado, tá? E aqui foi uma tragédia que aconteceu aqui no Brasil, né? Todos devem estar cientes, o incêndio no Ninho do Urubu e como aquilo veio a vitimar 10 crianças de forma trágica, né? Também a gente veio fazendo durante esses 4 anos muitos diálogos sobre o tema, né? Foram 2 oficinas temáticas no Fórum Intersindical que eu acho que foram super potentes, inclusive uma dessas rendeu um artigo, mais um artigo além daqueles 2, que já foi aceito para publicação, foi aceito esse ano, em janeiro eles deram o ok, e agora é aguardar, né? Provavelmente saia nos próximos meses. Então, isso aqui eu agradeço ao fórum que possibilitou um diálogo riquíssimo, vivo, sobre o debate sobre o trabalho infantil, com a participação de vários profissionais da saúde do trabalhador do Brasil inteiro, né? Então, os profissionais do Nordeste falavam o quanto aquela realidade do trabalho infantil era viva e presente nas suas áreas de atuação. A gente participou de algumas aulas no curso de especialização em saúde do trabalhador. Em todas as disciplinas eu fiz a questão de levar o tema na produção dos papers, dos textos, então em todas. Então tive a oportunidade de dialogar sobre criança, trabalho e trabalho infantil com o pessoal da saúde mental, com o pessoal da atenção básica, então a todo momento e sempre todo mundo muito aberto, sabe? É uma coisa assim, nossa, não é falado sobre isso aqui na escola e bacana trazer essa perspectiva, né? E também fomos chamados para dar pareceres para periódicos conceituados do campo da saúde pública coletiva. Eu acho isso aqui também importante, né? Eu acho que isso também, de certa forma, reconhece o trabalho. Além disso, né, além daqueles 2 artigos e mais esse, a gente chegou a desenhar mais outros 7 artigos. 2 desses, inclusive, já estão até prontos, mas por questões de ineditismo e tudo mais, a gente acabou achando melhor não colocar na tese, porque eu não sei como é que funciona isso. Aí vai na tese, depois a revista não aceita, eu não sei como é que funciona isso. Mas tem mais bastante material ali para ser publicado e colocado para diálogo ainda nos próximos meses ou ano, né? E aí a tese, vamos dizer assim, se eu conseguisse resumir tudo que a gente está discutindo aqui, eu ia falar o seguinte, que as crianças e seus trabalhos foram e ainda são, historicamente, marginalizados, desvalorizados, desconsiderados, em suma, invisibilizados. Essa dupla invisibilização, ou seja, das crianças à infância, as crianças são invisibilizadas, e a gente vai explicar por quê. E o trabalho que realizam também é invisibilizado, influenciam, né? Tem efeitos sobre as tomadas de decisão político-econômicas, não foi tanto nosso tema, nosso objeto, mas também sobre a produção de conhecimentos em saúde. A forma como o discurso de proibição e combate ao trabalho infantil foi historicamente construído se relaciona com essa invisibilização das crianças, que o Arrier já fala, que o Kortrup não só fala, como denuncia, leva para a Unicef essa pauta de forma bem enfática, né? E também, aí essa é uma hipótese assim, que essa invisibilização do trabalho infantil, desvalorização e tudo mais, ela também serve como uma proteção política e econômica do capital. E a gente vai chegar lá. Mas a quem interessa saber das crianças? Quem aqui tem interesse em saber de criança, né? A gente vai falar de saúde do trabalhador, vai falar de criança. Vamos falar isso na educação, né? É um tema da pedagogia, é um tema da psicologia do desenvolvimento, não da medicina, né? A medicina trabalha com criança, não sei. Para além do trabalho infantil, a visibilidade das crianças, seus pontos de vista, suas realidades, suas demandas, em suma, a dimensão social da infância ainda é incipiente no campo de produção de conhecimentos em saúde. Assim, eu fiz algumas pesquisas básicas, por exemplo, botava lá na ENSP, site da ENSP, botava assim, infância, e jogava lá para ver o que tinha falado sobre infância, só aparecia o nosso trabalho. Vamos ver se vai falar de zika, de outra coisa, botava infância, criança, pum, aí aparecia essa,
Valdinei, né, Fadel vai defender, não tinha, só um simples testezinho assim. Aí jogava lá no Cielo, vamos falar de infância e saúde trabalhador, só aparecia esses 2 artigos. Vamos falar de infância e trabalho, só aparecia esses, assim, um testezinho, sabe? Nada sistematizado a ponto de ser... Claro que eu estou falando na nossa produção aqui. Se você jogar de forma mais expansiva e botar assim, trabalho e infância, aí vai vir o trabalho dos enfermeiros com crianças carentes. Aí você tem que delimitar o trabalho enquanto uma categoria realizada pela infância. E a quem interessa saber das crianças? Né? Alguns dados, só para a gente entender como é que está o perfil hoje, para vocês entenderem se a gente tem crianças trabalhadoras no mundo ou não. A gente tinha, quando a gente começou lá, 215 milhões, no meio da pesquisa do mestrado, reduziu e chegou ao número de 168 milhões. Só que dessas 168, eram consideradas 86 milhões nas piores formas. Também tinha tido uma queda em relação a 2008. E aí tem uma categoria que eu acho muito peculiar que a OIT considera, que é a categoria de crianças empregadas. Essa, no mundo, aqui em 2013, tá? Que foi, eles fazem essa avaliação quadrienal, né? Então, 2008, 2012, aí é publicado em 2013. 2012, 2016, publicado em 2017. Tinham 264 milhões de crianças, mas tinha uma redução de 305 milhões para 264 milhões. Já durante o doutorado, os dados foram os seguintes. O trabalho infantil conseguiu ser reduzido no mundo, 152 milhões de crianças, 153, né? Que é 152 milhões e mais não sei quantos milhares de crianças. 74 milhões dessas nas piores formas e 218 milhões de crianças empregadas. Né? Aí você vai falar o seguinte, ó, o que é ruim é o trabalho infantil aqui. Criança empregada é uma categoria que vejam bem, como eu falei para vocês lá no começo, empregar crianças lá no século XIX era um crime, era proibido, começou a ser porque tinha a exploração do trabalho de criança. A gente conseguiu, com o passar do tempo, reformular onde isso aqui é bom. Ah, mas do que a gente está falando? Que crianças são essas? São crianças entre 5 e 17 anos. Crianças entre 5 e 17 anos, algumas dessas estão empregadas de forma que esse seu emprego não é considerado trabalho infantil. E aí, será que a gente está acompanhando aqui, por exemplo, de forma preocupante, um desemprego infantil agora? Não sei, para a gente pensar. Aqui, para vocês verem também como a coisa é um pouco, vou utilizar o termo perverso, talvez não sei se é muito adequado, mas vocês veem que a maior taxa, quanto mais jovem essa criança, maior a taxa de emprego dela. Aqui. Uma outra característica interessante é vocês verem as áreas que ainda têm índices altíssimos de crianças trabalhando. A África, é difícil reduzir a taxa de emprego infantil ou trabalho infantil na África. E por que vocês acham que isso acontece? Eu não tenho uma resposta ainda, mas me assusta muito ver que a Europa, a sua pirâmide etária, que em 50 anos era assim e agora já está praticamente invertida, na África continua exatamente a mesma coisa. Morre-se lá por volta de alguns países, claro, evidentemente, a gente tem que avaliar cada circunstância, mas morre-se lá em alguns países por cerca de 35, 40 anos e a proporção, às vezes, de filhos por família chega a ser 9 crianças. Então, a pirâmide etária continua dessa forma. E onde tem muita criança, acaba tendo muito trabalho infantil. E é uma pergunta que eu até falava para o Fadel assim, será que para erradicar o trabalho infantil a gente vai ter que erradicar as crianças do mundo, que aí acaba, né? Não sei, assim, é uma coisa para a gente pensar. Dados de trabalho infantil no Brasil, né? E aí, depois que saiu, como eu falei para você, daquela entrevista lá, teve uma redução, teve um aumento do trabalho infantil. E aí, depois disso, dados começaram a apontar que houve uma redução. Aí eu peguei isso aqui dentro do site do FNPET, né? Que é o Fundo Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que aí, olha essa citação aqui. Os números, embora alarmantes, não correspondem à realidade. Apontam falsa redução de mais de 1 milhão de crianças trabalhadoras em relação a 2015. Explica a procuradora Elisiane Santos. Ressalta que, ao apresentar o número de 1,8 milhões de crianças no Brasil em situação de trabalho infantil, não foram somados aos dados crianças e adolescentes que trabalham para o próprio consumo. Então aqui, tem dados no Brasil e procuradores já estão falando o seguinte, ó, esse dado aí está errado, é muito mais do que isso. Só pra gente... E quando eu falo o seguinte, se esses dados estão certos ou estão errados, qual é o título dessa tese aqui? Crianças invisíveis. Nem as estatísticas estão conseguindo mais ver quais são essas crianças, o que elas fazem, sabe? Nem a PNAD, o IBGE está conseguindo mais
elas estão se tornando invisíveis para as estatísticas, para a ciência e para nós, de uma forma geral. E o que é trabalho infantil? Vamos lá. O que é trabalho infantil? Trabalho infantil, aqui uma definição da Unicef. É todo trabalho realizado por pessoas que tenham menos da idade mínima permitida para trabalhar. No Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças e adolescentes até 14 anos. Lembrando, isso aqui, essa definição está lá no site da Unicef, dentro das formas de violência infantil. Tem abuso sexual, abuso psicológico, são 7, eu não vou me recordar agora todos, e o trabalho infantil entra como uma dessas. O mais interessante também para mim, assim, pelo menos me chama a atenção, considerando analisar o discurso, é que todas essas, assim, o que é a violência psicológica? Onde um abusador perpetra uma violência. O que é a violência sexual? Onde alguém perpetra... O que é o trabalho infantil? É toda atividade realizada pela própria criança. Eu fico pensando assim, é uma violência auto-infligida, sabe? Não sei se parece, pelo menos para mim, isso me salta muito aos olhos. É como se aos poucos, aquele caráter de exploração vai ficando aqui, ó. E o que é o problema? O problema é o trabalho, essa categoria que não é tão cara para nós da saúde do trabalhador, para nós do SUS, que é tão cara entender o trabalho como uma categoria central e dominante das condições de saúde dos sujeitos e das populações, como é que essa categoria, de forma insuspeita, vai sendo desvalorizada. Olha, esse é o problema. Não for o problema é que o trabalho é uma coisa ruim, desvalorizada. O emprego é valorizado. Afinal, vocês querem ter direitos ou querem ter emprego? Porque emprego é bom. Tudo isso está inscrito no discurso. Está funcionando através de uma ideologia, está funcionando através de um inconsciente e não exime as crianças de estarem sujeitas a esses discursos. Por mais que a gente... Não, olha só, esse mundo do trabalho aqui é coisa de gente grande, adulto. Então, nós do sindicato, a gente vai para a briga e tudo mais, e as crianças estão protegidas. Será? Por mais, vejam bem, por mais que estejam ou não no trabalho infantil, a questão é, será que as crianças estão protegidas desse embate, desse conflito entre capital e trabalho? Aqui uma outra definição. Trabalho infantil é ilegal e priva as crianças e adolescentes de uma infância normal, impedidos não só de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as capacidades e habilidades. O trabalho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades para desenvolver capacidades. Ele impacta o nível de desenvolvimento das nações e muitas vezes leva ao trabalho forçado na vida adulta. É o que o Fadel aponta no finalzinho de sua tese como uma demonização do trabalho infantil, como tipo assim, se a gente acabar com o trabalho infantil, resolveu o problema, o conflito capital-trabalho, está resolvido, né? Mas vamos avançar um pouquinho. E aí, quando a gente está desenvolvendo, vamos ver o que vai ter, se tem alguma nova reformulação. E aí, no ano de 2017, 2018, a gente abre o site da OIT e tem essa... Eu falei, opa, tem um outro e novo entendimento da OIT, que fala o seguinte... Assim, está aqui entre aspas, porque está exatamente assim no site da OIT. Nem todo trabalho exercido por crianças deve ser classificado como trabalho infantil. Lembra o que a gente acabou de falar agora. Todo trabalho exercido abaixo de 14 anos é considerado trabalho infantil. Agora, nem todo trabalho exercido por crianças deve ser classificado como trabalho infantil. O termo trabalho infantil é definido como trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Ele se refere ao quê? É mental, física, social ou moralmente perigoso e prejudicial para as crianças, que interfere na sua escolarização, que priva as crianças da oportunidade de frequentarem a escola, que obriga as crianças a abandonar a escola prematuramente. Sempre a escola está como um significante, uma oposição ao trabalho. E exige que se combine frequência escolar com trabalho excessivamente longo e pesado. Para que um trabalho seja considerado trabalho infantil, é preciso avaliar uma série de fatores, como a idade da criança, o tipo e horas de trabalho realizados e as condições em que é executado. Beleza. Tá? Não vou colocar isso em questão, mas só para a gente ver o quanto mudou, por exemplo, em 2 anos, uma coisa quando você está falando toda e qualquer atividade é trabalho infantil e agora a gente já, peraí, não, nem todo, né? Não sei se a gente vai conseguir erradicar o trabalho infantil do mundo, mas então vamos redefinir esse trabalho infantil aí para a gente ver. Olha, isso aqui não são crianças trabalhando, isso aqui são crianças empregadas, né? Vamos ver o que é isso aí.
E qual é a visão do SUS sobre o trabalho infantil, né? Aqui, essa última, uma defesa de mestrado, eu achei interessante essa frase aqui. Não há enfrentamento ao trabalho precoce no âmbito da política de saúde, visto que inexiste política de atenção integral à criança e ao adolescente oriundos do trabalho infantil. Supondo que uma criança seja trabalhadora, né? Quer seja considerada ou não e chegue num serviço de saúde, será que o profissional que a atende tem esse entendimento da correlação do seu trabalho com suas condições de saúde? Então, se não existe uma política de atenção à saúde da criança trabalhadora. Aí eu vou falar um pouquinho do capítulo da tese de forma bem resumida. No primeiro, a gente faz umas considerações iniciais, e aí, para tratar de visibilidade das crianças, a gente cria, de certa forma, três conceitos, três dilemas aqui. Primeiro, o que eu chamo de noção da temporalidade da participação. Afinal, o que as crianças fazem? É trabalho efetivo ou é uma preparação para o trabalho? A criança que está vendendo alguma coisa, ela está trabalhando ou ela está se preparando para no mercado de trabalho entrar como de fato vendedor naquele mesmo? A criança que está lá cortando cana, ajudando o pai, carregando, ela de fato está sendo preparada para entrar naquele mercado de trabalho ou de fato ela está trabalhando? A criança que está estudando, ela de fato está trabalhando ou está preparando para entrar no mercado de trabalho? Tem alguns empregos, né? E confesso para vocês que de todas as minhas atividades, nesses últimos 4 anos, a que mais me consumiu em termos de emoção, esforço e tudo mais foi o doutorado. Né? Então, é uma atividade intelectual, é uma atividade de estudo e tudo mais. E eu já trabalhei com, né, também trabalho como professor, e crianças chegam, até crianças que eu digo de 14, 15 anos, olha, minha carga de trabalho aqui são 22 disciplinas por semestre, 22 disciplinas na FATEC, um adolescente precisa estudar para fazer um curso técnico em mecânica. São 22 disciplinas, é de segunda a sábado em horário integral. Eu achei um pouco pesado, porque eu estava com 5 matérias no doutorado da época, falei, nossa, eu não consigo dar conta de 5, imagina vocês de 22. Aí teve, não, eu faço 24, porque eu também faço educação física e inglês. Aí, tá, tudo bem. Então, mas isso de fato é considerado um trabalho ativo, efetivo, importante para as economias nacionais ou não? É só uma preparação para o trabalho? Não sei, isso é uma dicotomia que os cientistas estão aí para pensar e, sobretudo, as crianças deveriam poder falar se isso é trabalho ou se é preparação. A noção de propriedade das crianças também interfere. Afinal, crianças são um bem público ou um bem privado? A categoria criança, o coletivo criança, ela pertence a quem? À sociedade ou a seus pais? Se for um bem privado, olha, esse aqui é o Heitor, meu filho, ele pertence a mim e toda a responsabilidade sobre a vida dele é minha. Ou é da sociedade de forma compartilhada, ou seja, essa infância, essa preocupação com a infância é um bem público. A gente tem no ECA, pelo menos o entendimento que Estado e sociedade deveria, mas de fato as sociedades se organizam como bem público ou como bem privado? E as crianças que não têm, quem tem a posse sobre eles? As crianças órfãs, as crianças de rua, como ficam nessa dicotomia? A quem elas pertencem que podem então responder por elas ou exercer a cidadania, visto que a gente entende que uma criança, para ter o exercício de sua cidadania, é guiado pela sua família. Mas aí geram alguns conflitos. E aí a gente vai para a terceira, que é a noção de função econômica da infância. Afinal, a infância é um ativo econômico que contribui, por exemplo, com a geração de renda e riqueza de suas famílias, ou um passivo para ser investido nas crianças, né? A gente tinha algumas famílias, e famílias mais tradicionais, têm muitos filhos e entendem que esses filhos acabam contribuindo para a renda familiar. Só que a gente teve uma inversão, sobretudo da década de 70 para cá, e a gente entende, olha, a gente trabalha para investir nos nossos filhos. E aí vem outras questões, por exemplo, o ônus é nosso, quem tem a propriedade pelos próprios filhos. Mas o bônus, quem é que vai, esse investimento que a gente faz? Segundo o Kortrup, esse bônus é apropriado pelo Estado, mas sobretudo pelas grandes corporações. Ou seja, você vai pegar o dinheiro e vai investir todo o seu dinheiro. E esse investimento não é só em termos de dinheiro. Em termos de dinheiro, tempo e cuidados, você investe nessa criança para que ela seja preparada, mas o principal, vamos dizer assim, quem vai se beneficiar disso vai ser, ou melhor, vão ser as grandes corporações. Porque ela não vai retornar, sobretudo com essas reformas que a gente tem hoje em dia, sobre reformas trabalhistas, reformas previdenciárias. Então, as pessoas colocam, e essa é a grande contradição. Essa grande contradição está, por exemplo, fazendo um desaparecimento das crianças nas sociedades mais desenvolvidas.
Suécia, por exemplo, somente 1 a cada 4 famílias opta por ter criança. Vamos ter filho, e isso é geralmente um filho. As outras 3 famílias não vão ter criança. É um investimento caro, não compensa a nível de retorno financeiro, vamos pensar de termos econômicos, e acaba não temos criança. Diminuindo crianças também diminui a representatividade dessas crianças nas políticas públicas. E aí a gente está pensando em visibilidade. Será que as crianças estão se tornando visíveis ou invisíveis de alguma forma? E quando eu falo invisíveis, pode ser também numericamente na sociedade. A gente viu aqui, né, no capítulo 1, que vários problemas foram apontados, e esse artigo aqui é muito importante para mim, porque fala exatamente, olha, o SUS tem uma invisibilidade do trabalho da criança no SUS, tem uma invisibilidade do impacto do trabalho na saúde, independente da criança, o trabalhador, o impacto do trabalho dele sobre a sua saúde é invisível no SUS, segundo artigos, segundo pesquisas, né? Há uma desarticulação entre assistência e vigilância, né? Há limitações relativas às capacidades e qualificações da equipe técnica, né? E aqui a gente vai, por exemplo, mesmo sendo invisível, olha aqui os dados aqui numa década. 40.849 crianças se acidentaram. Tá, o acidente é mais visível. Imagina as doenças relacionadas ao trabalho, né? Capítulo 2 também. Tá, ok. Vou avançar um pouquinho aqui. Sugiro também e convido vocês a lerem esses capítulos que já estão disponíveis no Cielo, você consegue baixar, estão acessíveis. Ainda não, a tese não está pronta, vai passar agora pela avaliação e tudo mais. Mas nesse capítulo especialmente a gente buscou, de certa forma, até como uma posição política, reconhecer a importância social e histórica que a infância teve para nós, adultos, que lutamos por direitos de trabalho, sobretudo direito à saúde no trabalho. Foi graças à infância, lá no século XIX, que as leis trabalhistas começaram a surgir, né? Graça fala até que assim, olha, beleza, o sindicato foi fundamental, mas inicialmente o sindicato não teve tanta importância porque o sindicato era proibido, inclusive poderia ser condenado, pessoas que se juntavam até 1819 poderiam ser condenadas à morte. Então, antes disso, os filantropos, os reformistas, que já estavam preocupados com a infância, começaram a dar aquele pontapé nos direitos trabalhistas. O sindicato vieram depois e pegaram toda essa coisa da infância dentro das indústrias para se apoiar e, por exemplo, lutar pela jornada de trabalho, para a redução da jornada de trabalho para 10 horas, e para direito de trabalho, e para o trabalho mais, vamos dizer assim, digno, humano, se é que é possível falar isso ainda em século XIX, tá? Isso aqui é o capítulo 3, que fala um pouco do discurso, eu já falei um pouco isso para vocês, né? Não vou me repetir, o termo emprego foi mudado para o termo trabalho. Antes o problema era empregar, explorar, depois o problema é o trabalho em si. E aí eu olhei isso nesse artigo, a lógica se mantém a mesma. Eu combato o trabalho infantil, mas a base ideológica de funcionamento se mantém exatamente a mesma desde o século XIX. E aí, por fim, o capítulo 4, que traz algumas considerações finais, tá? E aqui é só para a gente pensar, olha só, a gente está combatendo o trabalho infantil e a gente precisa, de fato, combater de fato o trabalho infantil. A gente deveria conseguir com mais celeridade erradicar o trabalho, a exploração do trabalho infantil do mundo. Deveríamos. Só que a OIT está falando o seguinte, está difícil e a gente não vai conseguir até o ano de 2025, que era a meta, tá? E aí eu fiquei pensando, se a gente pensar a força de trabalho infantil, como é que era no século XIX? As crianças representavam uma mão de obra mais barata, naquela época. Tinha menor ou nenhum poder de articulação coletiva as crianças, né? Logo, menor poder de reivindicação, barganha, mobilização. Tinha menor ou nenhuma representatividade direta nas instâncias decisórias. Era abundante, pois encontrava-se em maior número na estrutura demográfica. E tinha maior possibilidade de ter o seu trabalho efetivo, trabalhavam de fato nas indústrias, mas ali era considerado como aprendizagem, como formação, como preparação, como educação e até como proteção à sua pobreza. E o que mudou de lá para cá? Nada. As crianças continuam nessas mesmas condições, com exceção dessa aqui. Nas sociedades desenvolvidas, elas estão deixando de ser abundantes, mas nas subdesenvolvidas, elas continuam abundantes. E aí, em abundância, continuam a ser altamente exploradas. E aí, por fim, eu boto essa citação, né, para a gente pensar um pouquinho. 2019, 10 crianças morreram no alojamento do seu local de trabalho.
vítimas das chamas. Uma das primeiras leis que a gente analisou, só finalizando, tá? Uma das primeiras leis que a gente analisou era a lei de 1788, que falava sobre o trabalho das crianças que varriam, limpavam chaminés na Inglaterra. Essas crianças acidentalmente acabavam se queimando, se ardendo, ralando, caindo, morrendo, sobretudo, e às vezes acabavam em chamas. Muita coisa mudou de lá para cá, de fato. Hoje a gente protege mais nossa criança. Mas, em 2019, 10 crianças morreram no alojamento do time mais rico. Não estou fazendo nenhuma campanha contra o outro time, não, porque isso ocorre também. Tenho muitos amigos flamenguistas e não é uma denúncia contra o clube. Mas o que me chamou a atenção é que não se viu em nenhum momento a palavra trabalho. Essas crianças não eram consideradas trabalhadoras. Tampouco a palavra infância, nem consideradas crianças. Eram jovens sonhadores. Jamais, em hipótese alguma, vai ser utilizada a palavra emprego ou exploração numa notícia como essa. Por mais que ele entre, abandone sua família e depois seja vendido por milhões de reais para o Real Madrid, gerando uma boa financeira, essas crianças não vão ser tratadas como trabalhadoras, são sonhadoras e morreram sonhando, né? Crianças invisíveis ou invisibilidade de seus trabalhos, sonhos interrompidos, ardem em chamas, sonhos castrados. Eu botei uma citação aqui do Gonzaguinha, eu acho que essa música é bem emblemática, né? Não sei se todos conhecem essa música. E aí eu até gostaria de falar um pouco dessa música para vocês, pode ser? Pode finalizar? Só para finalizar? Para abrir para a banca? Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros meninos no fundo do peito precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os tornem refeitos. É duro ver meu homem, guerreiro menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra e vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre. Obrigado, gente.